E agora, o Isso Cai em Concurso de número 11, nessa sequência, nessa proposta de estudo sucinto, onde você, através de um mapa, enxerga o que realmente precisa e, à medida que eu vou falando, você vai costurando aquilo que é possível cair na sua prova. Nesse 11º Isso Cai em Concurso, o nosso assunto é confessando os 7 pecados mortais da crase. Nós já vimos num Isso Cai anterior os 3 casos facultativos da crase. Vamos lembrar, vamos fazer essa costura. Nos 3 casos facultativos, a gente viu, claro, que o comprometimento de crase sempre está envolto com a regência. Por isso, lá a gente afirmava e continuamos afirmando aqui que crase é a contração e nunca a combinação. Contração de uma preposição primeiro e de um artigo depois. Bom, lá nos 7 pecados, agora é 7 pecados mortais, mas lá nos 3 facultativos, a gente afirmava que um A na frente de nome de mulheres era facultativo. Que um A depois da preposição até é facultativo, significa que pode ter ou não. E que um A na frente de um pronome possessivo feminino, minha, tua, sua, nossa, vossa, suas, tendo o substantivo feminino ao lado, a crase é facultativa. Agora, nesse número 11, nós vamos ver um mapa tratando dos casos mortais da crase, onde não deve ir crase sob hipótese nenhuma. Por isso, me acompanhando no mapa, nós vamos ver o primeiro caso, antes de substantivo masculino. Ele deu graças a Deus. Com certeza que quem dá graças a alguém. Nós temos aí um caso de regência, pedindo a preposição a. Porém, o segundo, que deveria ser um artigo, não é, porque Deus é masculino, então não tem esse artigo a. Significa que este a é simplesmente a preposição exigida pela regência de quem dá graças a. Porque Deus admite o artigo o. E o não tem nada a ver com crase, a crase tem a ver com o artigo a. Portanto, lembra bem, eles poderão te pedir uma lacuna para escrever este a com crase ou sem crase. Daí você já sabe que não tem. Eles poderão te pedir um romano, um verdadeiro e falso, dizendo o que é esse a. E daí você já sabe que este a é simplesmente uma preposição. Aqui, minha gente, nós vamos costurar mais um assunto bonito da língua portuguesa e que cai sempre em concurso público. Em Isso Cai anteriormente, eu falei em preposições, você deve estar lembrado quem está me acompanhando na ordem. E lá eu dizia que as preposições da língua portuguesa essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Você decorou as preposições, porém um a não é simplesmente decorar. Um a, você precisa ver como é que ele está na frase. Porque se eu te dissesse, eu a amo, este a está na frente de um verbo conjugado. E este a não é preposição. Este a é um pronome. Nós vamos ver um Isso Cai em concurso aí somente do vocábulo a. Mas já estou alinhavando porque nas provas eles fazem isso. Quando eu te digo, ele foi à feira, quem vai à feira é feminino, este a teria crase. E daí este a não é só preposição, este a é uma preposição e um artigo. Mas a banca não quis isso, ela queria saber em que alternativa a palavra sublinhada, e era o a, sublinhado, é preposição. Ora, nesses 2 exemplos que eu te dei, você viu que não é. Porque no caso da crase, ele também tem preposição, mas ele não é só preposição. E a pergunta é, onde este a é preposição? Você já tem o primeiro caso aí.
você já vai olhando para este exemplo, já vai mentalizando que se não é para crasear, nunca se craseia na frente de substantivo masculino. E se a questão da prova é pedir para classificar esse vocábulo a, você já sabe que um a na frente de um substantivo masculino será sempre uma preposição essencial. Foi exigida pela regência anterior. A regência que pediu a preposição a, está ali. Se a palavra fosse feminina, nós vamos ver depois um outro esquema, neste caso teria a crase, mas aqui eu tenho uma palavra masculina. Daí a banca te deu um outro exemplo e diz assim: eu prefiro andar a pé. Quem prefere, prefere a. Eu já sei que este a é preposição, mas a palavra pé, assim como a palavra Deus, são masculinas, então não tem crase. Na frente de substantivo masculino jamais haverá crase. Daí a banca comparou: ele deu graças a Deus e eu prefiro andar a pé. O vocábulo a nas duas ocorrências é um caso proibido de crase, verdadeiro. O a nas duas ocorrências é uma preposição essencial, verdadeiro. Você vê que nós já estamos estudando as preposições e ao mesmo tempo estamos estudando os pecados mortais da crase. Segundo caso, em locuções repetidas. As gramáticas dizem isso: dia a dia, lado a lado, frente a frente, cara a cara. Este a no meio de duas palavras iguais não tem crase. Ele é simplesmente uma preposição. Preposição é uma classe de palavras que une uma palavra na outra. Este a está fazendo a ponte entre dia a dia. A questão é a palavra tautológica. Muitos concurseiros, de repente, nem sabem o que é tautológica, então eu vos apresento. Porque se a banca te disser que dia a dia não teve crase, porque está numa locução repetida, é tranquilo. Você está vendo que palavras repetidas você associa com o que eles estão afirmando. Mas se eles te pedirem para marcar uma alternativa, onde a ausência da crase justifica-se por uma locução tautológica, esse é o nome que se dá a uma locução repetida, dia a dia, lado a lado, frente a frente. Questões ou afirmações que podem acontecer na sua prova. Vamos colocar verdadeiro ou falso, uma questão de verdadeiro ou falso, que te diga: Rogério tomou o remédio gota a gota. O vocábulo a nesse exemplo é um dos casos proibidos de crase, verdadeiro. Segundo parênteses, gota a gota é uma locução tautológica, já sabe que é. No outro parênteses, gota a gota, o vocábulo a neste exemplo é uma preposição essencial, já sabemos que sim. Então aquele a que você decora nas preposições essenciais, você já viu que ele será preposição na frente de um substantivo masculino. Lá no primeiro caso, graças a Deus. Ou numa locução tautológica, aquele a é uma preposição essencial, igual ao do exemplo 1. Então, se a banca comparar graças a Deus e dia a dia, dizendo que o vocábulo a sublinhado nos dois exemplos representa a mesma classe gramatical, você já sabe que sim. Agora, se eu te dissesse fui à feira, este a tem crase porque feira não é masculino, é feminino, e quem vai, vai a. Este a vai ter crase. E te disserem que nesses três exemplos, graças a Deus, dia a dia, fui à feira, que agora tem crase, o vocábulo a representa a mesma classe gramatical, não procede, porque um a com crase não é só preposição, ele é preposição e artigo. Agora, se te disserem que fui à feira, que a gente vai crasear, apresenta uma classe gramatical, também presente em dia a dia e graças a Deus, verdade,
ele tem uma classe gramatical que é a preposição, mas que não é a mesma relação com o exemplo 1 e 2, porque no 1 e 2 ele é só preposição, enquanto que fui à feira ele é preposição e artigo. Terceiro caso, antes de verbo no infinitivo. O que é uma forma nominal de infinitivo? Forma nominal de infinitivo são verbos que terminam em ar. Ar significa a primeira conjugação, isso também cai na sua prova. Ir, segunda conjugação. Ir, terceira conjugação. Or, a língua portuguesa não tem a quarta conjugação, ela tem a primeira, a segunda e a terceira. Mas eu tenho verbos terminados em or, Bia, compor, repor. Todos os verbos que terminam em or pertencem à segunda conjugação, assim como vender. Porque os verbos que terminam em or, eles vêm do latim. E no latim, por exemplo, o verbo pôr, no latim é poer, termina em er, então igual a vender. Por isso, se te pedirem numa prova quais são as conjugações do verbo, você já sabe que tem 3. É uma costura que eu estou fazendo aqui. Os verbos que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. Os que terminam em er e or, segunda conjugação. E ir, terceira conjugação. Pois bem, fizemos todo este passeio para chegar no terceiro caso proibido de crase. Antes de verbo na forma nominal de infinitivo. Prefiro rir a chorar. Você está vendo que o chorar termina em ar. Se te disserem que este verbo é da primeira conjugação, é verdade, porque você sabe que terminado em ar é primeira conjugação. Se te disserem que este a não deve ser craseado, é verdade. Se te disserem que este a é simplesmente uma preposição essencial, é verdade. Quem prefere, prefere a. Porém, um verbo na forma nominal de infinitivo não pede artigo. Por isso, ele é simplesmente uma preposição. Se a banca comparar, ele deu graças a Deus, dia a dia, prefiro rir a chorar, afirmando que o vocábulo a, nas 3 ocorrências, representa a mesma classe gramatical, é verdade. Preposição essencial. Porque eu sei as preposições de cor, mas a Bia já me avisou que o a não é simplesmente decorar. Eu tenho que enxergar a posição na frase. E até este momento, nós já vimos que um a na frente de um substantivo masculino jamais terá crase, porque ele é uma preposição essencial, simplesmente. Numa locução tautológica, que são palavras repetidas, este a também é uma preposição e não se craseia. Está unindo palavras e ele é também chamado de preposição essencial, igual ao exemplo 1. Prefiro rir a chorar, com certeza que quem prefere, prefere a. O verbo preferir pede sempre a preposição a. E daí eu vi que chorar é uma forma nominal de infinitivo. Está na primeira conjugação porque termina em ar. Se ele terminasse em er ou or, seria da segunda conjugação. E se o verbo terminasse em ir, seria da terceira conjugação. Pois é, esses verbos jamais pedirão um artigo. Por isso esse a no terceiro exemplo, assim como no primeiro e no segundo, é simplesmente uma preposição essencial. Representa, em todos os 3 exemplos, representa a mesma classe gramatical. Quarto caso, antes de pronomes. Eu já sei, Bia, que os pronomes na língua portuguesa são pessoais do caso reto, oblíquo, tratamento, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo. Agora tu estás me afirmando que antes desses pronomes não há crase. Opa, vamos fazer uma pausa. Você está lembrado do Isso Cai em Concurso? Casos facultativos da crase. Já foram dados anteriormente. Então você já sabe que lá também tinha uma regra com pronomes. Vamos recordar? Pronomes possessivos femininos: minha, tua, sua, nossa, vossa e suas. Tendo o substantivo feminino ao lado, a presença da crase é facultativa.
Agora você está vendo que antes de pronomes não tem crase? Sim, aquele é um dos casos. Ora, quando nós estudarmos os casos obrigatórios, nós vamos ver que na frente do pronome relativo qual, está aí no quarto caso, que na frente do vocábulo que, pronome relativo, poderá ou não existir crase. Nós vamos enxergar quando tivermos esse mapa na frente, mais adiante. Por isso eu te afirmo, antes de pronomes não há crase, exceto os facultativos, que você já sabe que é minha, tua, sua, nossa, vossa e suas, com o substantivo feminino ao lado, ou diante de senhora, senhorita, mesma, própria, outra, qual e que poderão ter crase, se ligados à regência, evidentemente. Então, quando eu te digo que ele se dirigiu a ela é um pronome pessoal do caso reto. Não está aí na informação. Então, diante de ela, não tem crase. Ele dirigiu-se a todas diretoras da sala. Todas. Pronome indefinido, não há crase. Ele dirigiu-se à minha pessoa. Opa, minha é pronome possessivo feminino, pessoa é substantivo feminino, este a é facultativo. Ele dirigiu-se à senhora da porta. Opa, quem se dirige a senhora é um caso de exceção, por isso, com regência. E tendo senhora, senhorita, mesma, própria, outra, o pronome relativo qual e o pronome relativo que poderá ou não ter crase, mas se a regência pedir a, na frente desses haverá crase. Resumindo, antes de pronomes não há crase, exceto senhora, senhorita, mesma, própria, outra, qual e que no isso cai em concurso casos obrigatórios de crase, ele vai aparecer na nossa frente. Exemplo, dirigiu-se a mim com carinho. Quem se dirige a Bia, tem regência, ótimo. Daí eu olhei para frente, mim. Mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. O, a, os, as, lhe, lhes, me, mim, comigo, te, ti, contigo, são pronomes pessoais do caso oblíquo. E daí eu vi que na frente de pronomes não há crase. Agora a banca vai te dizer, comparando o exemplo 1, 2, 3 e 4, a palavra sublinhada vai estar sublinhada a palavra a. Representam a mesma classe gramatical? Sim. Em todos eles, o a é uma preposição essencial. Nos 4 casos, não haverá crase? Já sei que sim, porque eu já mentalizei os casos. Eles querem que justifique. No primeiro é porque está diante de um substantivo masculino. No segundo, porque está entre locução, entre palavras repetidas, que nós chamamos de locução tautológica. Antes de verbo, na forma nominal de infinitivo. E antes de pronomes, que não seja senhora, senhorita, mesma, própria, outra, qual e que não seja minha, tua, sua, nossa, vossa, suas, com o substantivo feminino ao lado, porque nesse último caso é facultativo. Perfeito? Já estou entrando na conversa da banca. Ou ainda ela vai te dizer, se o vocábulo mim fosse substituído por ela, a frase seria mantida correta? Perfeito. Mim é um pronome oblíquo, não tem crase. Ela é um pronome pessoal do caso reto, também não tem crase. Porém, se te dissessem, se mim fosse substituída por mesma pessoa, dirigiu-se à mesma pessoa com carinho. Você está vendo que quem se dirige a, e que mesma está no exceto, haveria crase. Ou se mim fosse substituída por senhorita ou por senhora, já está sabendo que sim, haveria crase, porque se a regência pediu a preposição a, senhora, senhorita, mesma, própria, outra, qual e que, pediria a preposição, o artigo a, que, contraídos preposição com artigo, resultaria num caso de crase. Estamos costurando os enunciados. Quinto caso, quando aparecer uma preposição antes desse a. Veja bem que nos casos facultativos eu falei na preposição até. E lá eu gritei, alto e bom tom, que tendo até,
depois de até não haverá crase. Porém, não é assim. Depois de até faculta a crase. Então, e somente depois da preposição até. De novo ela está ali, ó, exceto. Ah, Bia, mas aparecia após, desde. Ora, qualquer a depois de qualquer outra preposição essencial jamais terá crase. E daí no exemplo que me deram dizia: o médico atendeu após a hora marcada. Você está vendo que após é preposição. Então o a que vem depois é simplesmente um artigo pelo substantivo feminino hora. A gente já falou que a é a contração de uma preposição a com um artigo a. Mas ali já tem a preposição que é após, então crasear por quê? Agora, se na prova te dissesse, se o vocábulo após fosse substituído por até, a frase seria mantida correta? Sim. Necessariamente correta? Não, porque depois de até é facultativo, então não é necessariamente. Agora, se eu tivesse no lugar de após até e mandasse eu substituir por após, o a não tinha crase. Continua, sem crase, a frase continua correta. Mas se eu tivesse dito até a hora marcada com crase, porque é um caso facultativo, e mandassem eu substituir por após, a frase seria mantida correta? Não, porque depois de qualquer preposição jamais haverá crase. O único caso que faculta é depois da preposição até. E agora, minha gente, olha o perigo, e isso cai em prova. Eles estão comparando o exemplo 1, 2, 3, 4 e 5 e sublinharam o vocábulo a. Estão afirmando que nos 5 casos, a palavra sublinhada representa a mesma classe gramatical. Bah, eu vi que um a na frente de substantivo masculino, lá no primeiro caso, é preposição. Que um a em locução tautológica é preposição. Que um a na frente de um verbo na forma nominal de infinitivo é sim preposição. Que um a na frente de pronomes no quarto caso, exceto senhora, senhorita, mesmo a própria outra, qual e que, ou nos facultativos minha, tua, sua, nossa, vossa e suas, a crase não existe e ele é só preposição, este a. Porém, quando eu cheguei no exemplo 5, aquele a está depois de preposição. Então, aquele a não é preposição como os 4 primeiros. Porque se o a estiver depois de uma preposição, é porque ele é artigo. Porque o que veio antes é preposição. Então, eu não posso ter preposição e preposição. Crase é preposição e artigo. Se após é preposição, é porque este a é simplesmente um artigo. Cuidado! Os pecados mortais da crase, o a, quando não é craseado, é sempre preposição. Nesse caso, e único caso, ele é um artigo, porque ele vem depois de uma preposição. Entendam isso. 6º caso, quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Este a no singular, minha gente, significa que há preposição. Sempre o primeiro a é preposição. Mas o substantivo que vinha depois, Bia, é feminino, então tem que ter crase. Mas este a está no singular e o substantivo feminino está no plural, teria que ter as, o artigo as, não há. Por isso a regra diz, se o a estiver no singular e o substantivo feminino no plural, jamais haverá crase. Dirigiu-se a, quem se dirige a, regência. Pessoas é substantivo feminino, mas está no plural. Então teria que ser as pessoas interessadas. Mas estava lá a pessoas interessadas, que também pode. Dirigiu-se a pessoas interessadas de modo geral. As pessoas interessadas eu estaria definindo. Então eu posso ter este a no singular e o substantivo feminino no plural. Jamais haverá crase. Porque este a é simplesmente a preposição cobrada pela regência do verbo dirigir. Daí a banca, para te enganar, ela diz, se o substantivo pessoas passasse para o singular, dirigiu-se a pessoa,
Essa substituição manteria a substituição correta? Não. Por quê? Este a deveria ter crase. Dirigiu-se à pessoa. Agora você veja bem, se fala em frase, o interessadas lá também teria que ir para o singular. Então é toda a voz de comando do enunciado. Então você já sabe que se eu pluralizasse agora o a, vou pluralizar, posso, as, dirigiu-se às pessoas. A frase seria mantida correta? Não, porque quem se dirige a é uma preposição. Agora, se o a estiver pluralizado, as, este a da regência com este as no plural, que é artigo, faz com que eu tenha uma crase, porque crase é sempre uma contração de preposição mais artigo. Agora a banca vem comparando os exemplos 1, 2, 3, 4 e 6, afirmando que o vocábulo a sublinhado, em todos esses casos citados, apresenta a mesma relação quanto à classe gramatical que representa. Perfeito! Em todos ele é preposição. Agora, se compararem o exemplo 1, 2, 3, 4 e 6 com o exemplo 5, fazendo a mesma afirmativa, cuidado com o exemplo 5. O a no exemplo 5 é artigo, porque ele aparece depois de uma preposição, que é o após. Sétimo caso, antes dos substantivos casa, terra, distância. Quando nós falarmos nos casos obrigatórios de crase, essa regra vai aparecer, é um dos casos obrigatórios. Porque se existir regência e casa, terra e distância não apresentar um adjetivo ao lado, você não craseia. Mas lá nos casos obrigatórios ele vai aparecer e no parênteses vai estar assim, ó, com o adjetivo ao lado, daí terá crase. Observe um exemplo, retornaremos a casa pela manhã. Quem retorna, retorna a. Tenho certeza que este a é preposição pela regência verbal. Quando eu olhei para frente, cataforicamente, eu vi casa e eu lembrei da regra. Se eu tivesse dito a casa materna, eu teria que crasear. Mas você está vendo que casa, neste exemplo, não tem um referencial, não está qualificada, está sem o adjetivo ao lado. Por essa razão, o vocábulo a, na frente de casa, terra e distância, é simplesmente uma preposição essencial. Então, quando nós afirmamos estudo à distância, este a não tem crase. Porque distância não está qualificada. Agora, quando eu digo que estou à distância de 100 metros de você, agora você está vendo que essa distância está qualificada. Então, resumindo, casa, terra, distância, com o adjetivo ao lado e estando relacionado a uma regência, haverá crase. Não, Bia, mas tinha regência. Quem retorna, retorna a. Quem se dirige a. Quem se refere a. Perfeito, regência. Agora, se eu olhei para frente e me deparei com a palavra casa, terra, distância e não tenho o adjetivo ao lado, este a é simplesmente uma preposição essencial. Resumindo, casos proibidos da crase: antes de substantivo masculino, em locução tautológica, antes de verbo na forma nominal de infinitivo, ar, ir, or, antes de pronomes, exceto senhora, senhorita, mesma, própria, outra, qual e que. Não haverá crase quando aparecer uma preposição antes do vocábulo a, exceto até, que resulta num dos casos facultativos da crase. Também não haverá crase quando o a estiver no singular e o substantivo, mesmo sendo feminino depois, está no plural. E, finalmente, não haverá crase antes dos substantivos casa, terra, distância, sem o adjetivo ao lado. Em todos esses casos, proibido usar crase, pecado mortal usar crase. Porém,
Se a banca usar os 7 exemplos e te disser em que alternativa o vocábulo A sublinhado não representa a mesma classe gramatical, você vai marcar X no exemplo 5, porque o A depois de após não é preposição, o nome dele é artigo. Porém, em todos os demais casos, o vocábulo A é simplesmente, tão somente, uma preposição essencial. Grava isso, querido aluno, grava isso, querido concurseiro, porque aqui você está estudando os pecados mortais da crase e, ao mesmo tempo, você está aprendendo a reconhecer quando o vocábulo A é preposição. Significa que ele pode ser outras coisas? Sim, nós vamos ter um Isso Cai em Concurso a respeito dele, e esses casos aparecerão novamente. Porém, minha gente, quando pedem o reconhecimento dessa letra, dessa palavra, desse vocábulo A, é 99,9% te pedindo a ocorrência onde ele é preposição essencial, porque ele é preposição essencial nesses casos proibidos da crase, exceto quando este A estiver depois de uma preposição, porque daí a sua classificação morfológica é artigo. Bom, isso é a conversa, isso é a costura que nós fizemos, estudando onde não haverá crase. Se pedirem justificativa, vocês têm aí na frente. Se pedir o reconhecimento da classe gramatical, você já sabe também. E agora eu criei um texto para que possamos identificar o que essa questão que caiu num concurso pedia. Ele, na questão, diz: considerando o texto acima, há nele casos proibidos de crase. E daí alertamos que, se houver crase necessária, essa foi omitida propositalmente. Lembra que pode ser que tenha algum caso ali onde teria que ter crase. Eles tiraram a crase, porque eles querem que você reconheça que este A, ele não tem crase por uma dessas razões aí que a gente colocou. Por isso você mentaliza, esse mapa é fácil, vai olhando para ele, vai me ouvindo 4, 5 vezes, na 6ª vez, com certeza é carimbo no cérebro. E o texto diz assim: e quando a pé, na longa estrada da vida estiveres, lembra disso, frente a frente contigo Deus estará. Com essa certeza, prometa-te que não irás desistir. Propague a pessoas do teu convívio que ainda tu tens forças para continuar lutando. E quando a casa voltares, e a olhar o firmamento ficares, a todos os amigos envia esse vigor, pois após a hora da Ave Maria, essa energia se completará. Eles querem saber se quantos casos proibidos de crase aí nós temos. Daí eu fui lá. E quando a pé, na longa estrada da vida, eu já vi que aquele A lá, ele é uma preposição, porque ele está na frente de um substantivo masculino. Então, a ausência da crase é um dos casos proibidos. Porém, o enunciado pede locução tautológica. E ali nós comparamos o primeiro caso proibido. Ele deu graças a Deus, e quando a pé, nós já sabemos que palavra masculina não tem crase. Na longa estrada da vida estiveres, lembra disso, frente a frente. Eu que mentalizei o mapa dos casos mortais, eu lembro do dia a dia do exemplo que a Bia deu. E agora eu vejo frente a frente. Quando ela falou em dia a dia, ela falou em locução repetida. A banca não falou em locução repetida, falou em locução tautológica. É a mesma coisa. Quando eu estudei, eu fiz a relação. Então, a resposta a essa pergunta é no segundo caso, frente a frente. Mas eu vou adiante. Contigo Deus estará. Com essa certeza, prometa-te que não irás desistir. Propague a pessoas do teu convívio. Quem propaga, propaga alguma coisa a alguém. Então, propague a alguém. Pessoas é um substantivo feminino, tá no plural. Eu lembro da regra lá, ó, só mentalizar. O A no singular e o substantivo feminino no plural, jamais haverá crase. Mas não é isso que a pergunta pede.
que ainda tu tens forças para continuar lutando. E quando a casa voltares, quem volta, volta a. Casa está ali na lista, mas não tem o adjetivo ao lado. Não tem a casa dos pais, a casa da família. Então, se casa não estiver qualificada, não haverá crase. Mas não é isso que estão me pedindo. E ao olhar o firmamento ficares, olhar está ali, é um dos verbos na forma nominal de infinitivo, primeira conjugação, porque termina em ar, e não haverá crase. Mas não é isso que estão pedindo, pediram locução tautológica. O firmamento ficares, a todos amigos envia-este vigor. A todos é um pronome. Eu já vi que diante de pronome jamais haverá crase, exceto senhora, senhorita, mesmo a própria outra, qual e que, ou pronomes possessivos femininos com o substantivo feminino ao lado, que a crase é facultativa. Então já sei que a todos amigos não é o que estão pedindo. Pois após a hora da Ave Maria, eu lembro do exemplo que tu nos deste, e eu vi que aquele a hora é substantivo feminino, mas após é preposição, e depois de preposição jamais haverá crase. Você está vendo que no texto desfilou os casos proibidos da crase, para que a gente possa enxergar. Porém a pergunta era uma só, locução tautológica. Eu quis te provar que na maioria aí dos casos se fala em locução repetida, mas eu quero que você saiba que locução repetida e locução tautológica é a mesma coisa. Por isso a resposta a essa pergunta é sim a letra B.